Todo mundo super de Deus, sim ou não? É desse jeito aí. Gente, como é maravilhoso a gente estar aqui, né? É maravilhoso porque nós podemos receber de coisas de Deus tão profundas. E nós podemos entregar a Ele também a nossa adoração profunda. Podemos entregar a Ele o nosso coração. E podemos agora estar totalmente atentos para o que Ele quer falar através da palavra dEle. Você está pronto? Eu quero que você tope fazer uma jornada que vai passar, em todos os pontos vai passar assim, vai passar. O que a Bíblia está dizendo, o que está no texto e no contexto, a aplicação, e aí eu vou te contar uma história. Tá bom assim? Porque aí você está preparado para receber algo que, às vezes, eu poderia pular aquela parte mais do texto e contexto, porque você pode falar, não quero muito uma aula assim sobre... Mas aí, amados, você vai correndo o risco de tomar isso como uma prática. Aí você deixa de perceber se realmente está no texto e no contexto da palavra. Por isso que eu queria convidar você. Vai ser quase aquela aula assim de escola bíblica dominical, mas com muita aplicação. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Vamos nessa, gente? Tá pronto? Então bora lá. O amor é prático. A profundidade do amor. Se você tem uma Bíblia de papel, você pode abrir ali em Romanos, no capítulo 12, tá bom? Vamos lá em Romanos, essa carta onde Paulo fala sobre doutrinas tão profundas, sobre a graça de Deus. E depois, no final do capítulo 12, a partir do verso 9, ele desce do altar de falar sobre as doutrinas para mostrar como que essa graça se aplica no amor de verdade, no amor do dia a dia. Porque afinal de contas, todos nós já passamos por algo parecido com isso. Quando alguém nos pergunta se amamos nossa família, se amamos nossos amigos, se amamos nossa igreja, se amamos, enfim, nosso próximo, a resposta ela é quase que automática, né? A gente diz assim, claro que sim. Afinal, né, nós somos irmãos. Mas, às vezes, no silêncio da nossa própria consciência, uma voz quase que assim, num sussurro, diz assim, será que as pessoas ao meu redor conseguem ver isso? Você diz que ama, mas quem está do seu lado percebe que você ama? Questão para se pensar hoje, porque nós vivemos numa era em que o amor é muito declarado, mas nem sempre demonstrado, né? Às vezes a gente até faz imagenzinha, completa aí. É contramão, aí, tá ligado. Então, a gente tem gestinha, a gente filma o outro com um coraçãozinho e sabe lá na mensagem de WhatsApp, aquela face que pula assim, que do olho sai 2 coraçõezinhos que explodem em pluf. A gente tem visto isso muito. Nunca foi tão fácil dizer esse eu amo você. As redes sociais estão cheias de emojis que dizem isso, não é verdade? Mas Paulo vai nos lembrar, inspirado pelo Espírito Santo, que o amor verdadeiro não é medido pelas palavras ou pelos emojis que nós enviamos, mas sim pelas atitudes que nós adotamos. Então hoje, Romanos 12, a partir do verso 9, vai nos ensinar 5 atitudes do amor. Porque a pergunta hoje não é, você fala sobre amor, a pergunta hoje é, atenção, seu amor pode ser visto? Então nós vamos ver 5 atitudes do amor. Estende a sua mão assim, estende a sua mão, 5, aí você vai lembrar desse gesto sobre 5 atitudes. Então vamos lá. Primeira atitude do amor. Bora lá. Quem ama é sincero. Diga comigo. Quem ama é sincero. Sim, essa é a primeira atitude do amor. Quem ama é sincero.
Quem ama também é alguém que está percebendo que essa sinceridade deve estar, esse é o primeiro, tá? Deve estar bem expressa nas nossas atitudes. Agora vamos lá. O que eu prometi para você? Que eu ia dar primeiro o texto e o contexto. Então vamos para o primeiro, tá? Primeiro ponto, quem ama é sincero. A Bíblia diz, o amor deve ser sincero, na NVI e na tradução mais tradicional. Aí diz, o amor seja sem hipocrisia. Bom, como eu prometi para você, eu vou cumprir, tá? A palavra que foi traduzido para hipocrisia, o hipócrita, vem do grego que é hipocretes. É até difícil de falar esse negócio, né? Hipocretes. Que significa literalmente o que usa máscara. Quem lembra, quando você vai assistir um teatro, às vezes, a marca do teatro, o símbolo do teatro são umas máscarazinhas de um está sorrindo, e aí do lado tem uma máscara assim, com aquele olho furado, assim, triste. Você imagina em que contexto está isso? É o seguinte, na sociedade greco-romana, a mulher não era considerada cidadã. E como não era, ela não podia representar no teatro. Então, se tinha uma história que tinha mulher, o próprio homem fazia o papel da mulher, então ele punha uma máscara. Ou seja, um ator podia ser príncipe numa cena, de uma mesma peça, a seguir poderia ser um mendigo, porque ele usava máscaras. Tá bom? Aí Paulo empresta esse contexto do teatro e diz assim, no amor não use máscaras. No amor não use máscaras. O amor cristão não é uma encenação. Quem ama de verdade não finge ser o que não é. Quem ama de verdade não manipula relacionamentos. Quem ama de verdade não vive de aparência. E o problema aqui da máscara não é só a mentira. O problema da máscara é que ela causa um isolamento. Ela cria um isolamento. Quando você se relaciona com alguém usando uma máscara, a pessoa passa a amar não você. Ela passa a amar o personagem que você criou. No mundo de hoje isso é muito comum, né? Porque criar uma imagem no seu Instagram, perfeito, né? Ainda mais com a IA agora, gente. Porque aí você pergunta para ela, como é que eu vou falar de um jeito? Eu quero falar isso, mas como é que eu vou falar de um jeito que eu não crie problemas com ninguém? Então a IA vai lá, primeiro a IA faz assim, ela te elogia, né? Que bom, que boa ideia, pastor. Como que é tal? Só que agora eu vou dizer como é que você pode falar isso, sem perder mais, falar de um jeito polido que traga mais curtidas no Instagram. E aí lá vai você criando um personagem. E o personagem vira verdadeiro, mesmo que você pode pôr lá na GPT ou na Cloud para criar uma figurinha sobre você. Ele cria uma figurinha que vai agradar a maior parte das pessoas. Pronto, lá está você criando um personagem. Mas a sinceridade cria intimidade. A hipocrisia não, ela cria distância. Sabe por quê? Quem cria personagem a respeito de si mesmo nunca poderá se relacionar com toda a sinceridade, porque as pessoas perceberão que você não é o personagem que você criou a respeito de si mesmo. Por isso Paulo está dizendo assim, seja sincero. As pessoas podem até admirar a máscara, as pessoas podem até admirar o personagem que você criou, mas só conseguem amar pessoas reais. Agora que a gente tem o contexto, o que a Bíblia diz, deixa eu aplicar para você, já fiz algumas delas falando sobre redes sociais, mas uma vez eu vi eu fui a uma igreja, onde eles têm muito forte a questão de discipulador e discípulo e tal. E uma vez um discípulo foi contar para o seu discipulador a respeito de uma tentação que gerou uma queda
E que ele tinha que dizer, ó, essa queda não é uma queda que eu caio de vez em quando, eu estou caindo nela continuamente. Só que ele falou, preciso de ajuda. E o medo que ele teve ao chegar ao seu discipulador era, a partir do momento que eu contar sobre a minha fraqueza, sobre a minha queda, e que isso não é de vez em quando, para que ele possa me ajudar, para que eu saia disso, eu acho que ele não vai me amar como ele me amava antes. Porque agora ele vai perceber de verdade que eu não sou tão forte como eu me mostrei antes. É tipo aquele rapaz que quer ganhar a namorada e que aí ele escolhe as palavras, chega a treinar no espelho, né? Ou aquela mulher que quer ganhar o namorado e que põe aquele perfume, aquela roupa, que faz aquela maquiagem, e aí os dois se encontram e um se apaixona pelo outro. E aquela paixão é verdadeira e deve continuar sendo verdadeira, mas o tempo passa e eles ficam noivos, eles se casam, e aí você tem que acordar ao lado daquela pessoa que ainda não penteou o cabelo, que ainda não escovou os dentes e que ainda não fez a maquiagem. Você vai ter que acordar com aquela pessoa que fala diferente do que ele falava quando queria ganhar você, né? Os homens não ganham aqui, ó. Então, Paulo está falando assim, mas é aí que o amor verdadeiro acontece. Quando você conhece as pessoas sem aquele perfume, sem aquela roupa, sem aquele linguajar meio inventado, bem elaborado, aí quando você compartilha das suas fraquezas, quando a pessoa se mostra vulnerável, você pode perceber quem ela realmente é. E então esse discipulador chegou, contou para o seu discípulo sobre a verdade, e ele parou, e na sua cabeça funcionar, quando ele acabou de falar, é agora. Só que aquele discipulador disse assim, meu discípulo amado, agora eu posso te amar de verdade, porque você está se abrindo de verdade. E eu também quero abrir um pouco sobre as minhas lutas, sobre essas mesmas fraquezas, e nós dois juntos podemos nos ajudar mutuamente. E ali, aquele discípulo contando aquele testemunho diz que ele sentiu que aquela relação passou de ser apenas de uma função de discípulo e discipulador e passou a ser um relacionamento de pai e filho. Coisa bonita isso, né? O amor deve ser sincero. Amém, irmãos? Está pronto para amar com sinceridade? Então, a primeira marca do amor, a primeira atitude de quem ama é sincero, né? A sinceridade cria intimidade, a hipocrisia cria distância. Agora uma perguntinha para você. Existe alguém diante de quem você consegue ser totalmente verdadeiro? Você é esse alguém para outra pessoa? Isso é importante. Porque, claro que a gente não vai se abrir com alguém que você não tem confiança. Mas você também é confiável? Quem ama confia e quem ama se torna confiável também. Segundo, quem ama honra. Diga comigo, quem ama honra. Lá no versículo 10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou na NVI, quando diz assim, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, que é o que o contexto diz aqui. Agora eu vou te dar o texto e o contexto, conforme a gente combinou. Vamos lá? Paulo usa aqui duas palavras gregas carregadas de significado. A primeira é philostorgoi, que é o afeto profundo. Sabe quando ele começa, amai-vos? Ele está emprestando a palavra no grego, que é o amor que uma mãe tem pelo filho. Aquele amor que não precisa ser explicado, só sentido. A segunda é Filadélfia, o amor entre irmãos, que até gerou o nome daquela cidade dos Estados Unidos, né? Filadélfia. A ideia dessa cidade é proclamar a cidade do amor fraterno. E a segunda é a palavra que é traduzida como honra, que é timé. Significa atribuir valor, preço, estima profunda a alguém. É o verbo preferindo em grego,
é uma outra palavra sobre honra, que significa literalmente abrir alas, deixar o outro passar, tomar a iniciativa, ir na frente. Paulo está dizendo, não está dizendo apenas honre os outros também, ou honre os que honrem você. Ele está dizendo, vá na frente, tome a iniciativa de honrar. Então agora eu vou te dar um contexto, já que eu disse as palavras, conforme prometi. Vamos lá, segura aí, para você aprender com profundidade a palavra. No Império Romano, a honra era uma moeda real. Não o nosso real, né? Era uma moeda de verdade. A sociedade funcionava num sistema de honra, de status. Você era honrado segundo o quê? Olha a honra lá no Império Romano. Você era honrado segundo suas posses, seu cargo, sua descendência nobre. E ela era vertical e excludente, porque subia de baixo para cima, nunca descia. O jogo era competir por reconhecimento, disputar os melhores lugares, exigir ser visto. Paulo, na sua mensagem, ele sabe o que ele faz? Ele subverte a cultura. Ele diz assim, bom, assim é como funciona aqui. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa, abandonem a competição por status. Passem a conceder valor uns aos outros, mais do que você mesmo, voluntariamente. Não porque uma pessoa tem cargo, não porque uma pessoa tem posto, posses, mas porque carrega a imagem de Cristo. Bom, isso continua sendo realidade agora, a aplicação. Nos dias de hoje, sim ou não? Sim ou não? Tá, por que as pessoas querem mais likes? Porque elas têm necessidade de serem vistas e honradas. Porque há tanta competição. Assim, para nós, às vezes você fica lá no Instagram e põe uma coisa que você gostaria que as pessoas vissem, né? Porque o jogo cultural não mudou muito de Roma, né? Esse negócio de seja mais visto, seja mais honrado. Então você posta um negócio lá na internet, aí você vem. Às vezes o Instagram instiga você, né? Ele usa umas palavras lá para dizer 100 pessoas curtiram o seu post. Aí você fala, uau, tão pouco tempo assim, né? Até aí tá legal, assim, uau, eu estou sendo honrado e tal. Até que você olha, Elisandro, e tem um cara que postou em menos minutos que você, já tem milhares e milhares de likes. Aí você fala, eu não tenho tanta autoridade digital. Porque os nomes, assim, eles são bem, né? Tipo assim, não é que você quer ser honrado, você quer ganhar autoridade digital para você ter mais autoridade de passar a sua mensagem para o maior número de pessoas possível. Com quanto é isso que eu estou falando? Pode e deve ser verdade, que a gente quer anunciar coisas e valores que a gente quer que se espalhe, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está dentro do nosso coração, na hora que a gente recebe muitos likes, né? E aqui Paulo está dizendo assim, vamos fazer o seguinte, a honra vai ser diferente agora. Você vai abrir portas, você vai abrir oportunidade, você vai querer mais honrar do que ser honrado. Então, honrar alguém é ver o que Deus vê na pessoa antes mesmo de que ela veja em si mesma. Eu vou repetir. Honrar alguém é ver o que Deus vê nessa pessoa antes mesmo que ela veja em si mesma. Então vamos lá. Eu vou contar uma história para você agora, uma história que aconteceu comigo, que fala muito sobre essa frase que está na tela agora. Eu estava num retiro de líder de adolescentes. E tinha um rapaz que eu via muito potencial nele. Teve um dia que era uma noite para honrar. E o que eles fizeram no retiro? Eles criaram uma cena que é baseado em algo que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Eles criaram a cena do lava-pés. E assim, gente, você lavar pé de adolescente, você tem que tomar bastante cuidado. Eu não sei como são os adolescentes de hoje, mas no meu tempo, quando você riu, olha, porque era assim, né? Rapaz, se um adolescente tirasse o sapato num quarto de retiro, de acampamento, gente, aquilo ali se espalhava pelo ar, entendeu? Era uma coisa maravilhosa, né?
É, eu tenho uma história com o Felipe, mas não vou contar aqui, que senão vai ficar muito ruim. Mas, gente, quando ele era adolescente, né? Mas depois passa o tempo, eles são rapazes cuidadosos, lavam os pés e tudo mais, né? Mas aí você cria uma cena assim um pouco pitoresca, com muito mais sentido e valor do que isso. Aí a gente estava lá, tirou o sapato, fomos lavar os pés, e quando chegou para eu lavar o pé de um adolescente, de um líder, ele não era mais tão adolescente, estava quase, mas ele liderava ali. Aí eu fui lavar, e Deus falou assim para mim: ministra sobre Gideão. Gideão. E eu estava lavando os pés dele e Deus falando comigo. E eu falei assim, tá bom. Cheguei e falei para ele, você sabe a história de Gideão? Ele ficou me olhando e falou assim, quem Gideão era? Da menor família, e ele era o menor da menor família de Israel. Ele, sim, eu lembro. Então, eu falei, então. E sabe quando Deus falou para ele, chamou ele de varão valoroso, guerreiro valente. Eu lembro do pastor Eibe, contando essa história, ele é muito querido, o pastor Eibe, ele fazendo a cena, ele falou que ele sentiu assim, que quando o anjo falou isso para Gideão, Gideão olhou, porque ele estava escondido, totalmente escondido, com medo do inimigo. E quando o anjo falou, diz que Gideão olhou de lado e falou assim, ué, eu pensei que estava sozinho, tem alguém comigo aqui? Porque ele não se considerava um guerreiro valoroso, um varão de guerra, vitorioso. Ele não considerava isso, não. Só que aquele anjo mostrou a ele o que ele era do ponto de vista de Deus. E olha, você precisa de ver o semblante daquele rapaz, quando ele ouviu essa história. Sabe por quê? Ele se via como Gideão se via. E quando naquele momento de honra, Deus ministra e me usa, graças a Ele, glórias a Ele, para que ele se visse do jeito que Deus vê, ele mudou a sua atitude. Então, o que era o menor dos menores se tornou um herói valente. Antes dele mesmo acreditar nisso, ele viu que ele era um herói valente. Quando foi a última vez que você ajudou alguém ver quem ele verdadeiramente é aos olhos de Deus? Em que momento lá na sua casa você teve um momento de honra? Para honrar seu marido, para honrar sua esposa, para honrar seus filhos, para honrar seus pais, para lavar o pé do seu irmão. Aquele que você acha, esse meu irmão mais velho é um chato. Quando você parou um momento para fazer esse tipo de honra? Quem ama, honra. 3, quem ama, serve. Romanos 12, 11 e 13. E eu quero destacar, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 11, 13, aqui na tradução da linguagem da NVI. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Olha aí que texto. Agora aqui, nós vamos ver que esse fato de servir está vindo numa evolução aqui nas palavras de Paulo. Você vai perceber. Primeiro, sirva com fervor. E aqui eu quero que você preste atenção, porque parece que às vezes a gente fala uma coisa, depois fala outra coisa, ou vem um pastor fala uma coisa. Não, é que às vezes, na boca de alguém, as palavras têm sentidos diferentes. Então eu quero que você me entenda bastante. Certa vez, um pastor a quem eu admirava muito, conhecia muito, aprendi muito a pregar com ele, ele disse uma frase assim: amor não é sentimento. Aí eu falei assim, agora eu quero ouvir o que ele vai falar. Ele disse, sim, porque o amor tem que ser
prático, da onde eu tirei o tema disso aqui, de tão importante que foi a mensagem dele para mim. E ele disse, o amor tem que ser prático, porque o amor que só sentimento são só emoções, ele não pratica. E ele gostava muito de perguntar para mim as coisas assim, apesar de saber muito mais que eu. E a gente foi numa conversa, falou, você tem alguma coisa que você viu no sermão que você... Eu falei, só uma coisa me chamou a atenção, mas não quero dizer que você está errado. Eu só quero perguntar para você assim, o que você quis dizer. Ele falou, qual foi a parte? Eu falei, sobre o amor não é um sentimento. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, um robô pode amar? Se o amor é só prática, atitude e tal, um robô pode amar? Ele disse, não, um robô não pode amar. Aí eu falei assim, então, o que você quis dizer? Só me explica. Ele falou assim, não, eu acho que essa frase está errada. Da próxima vez eu vou usar, o amor não é só um sentimento. Vou te explicar mais isso aqui. Por isso que Paulo está falando, sede fervorosos. Então vamos lá. O contexto da palavra é que a palavra no grego significa ferver, tipo a água fervendo. Não no micro-ondas, aquela água que você vê no fogo, e ela começa assim, começa umas borbolinhas, dali a pouco uma molécula vai esquentando a outra, não é? É esse tipo de fervor que Paulo está falando, ele usou essa palavra, zeontes, fervendo por dentro, começa, as moléculas começam, até que elas, é assim que você deve amar. Agora, eu te pergunto uma coisa assim, ó, deixa eu ver. Acho que eu posso contar isso aqui, mas eu vou tomar cuidado com as palavras. Olha só, lá naquele momento que você tem intimidade com a esposa, com o esposo, lá dentro do seu quarto. Diz que tinha dois homens conversando, e um chegou para o outro e falou assim, parceiro, sua mulher, ele tem aquele momento de intimidade com você, ele tem aquele relacionamento mais profundo assim com você, por amor ou por interesse? Ao que o outro responde assim, por amor. Ele falou, uau! Mas uma perguntinha, como é que você pode ter tanta certeza? Ao que ele responde, porque não demonstra nenhum interesse. Caiu a ficha agora, né? Agora, o riso é assim, né, gente? Vai vai crescendo. Gente, se a Tânia fizesse isso comigo, o que está acontecendo com a gente? Não é verdade? Tem que ter fervor no amor, sim ou não, gente? Ah, para com isso, cara. Você vai me dizer que já pensou? É que na Bíblia está dizendo que meu corpo não pertence a mim mesmo. Então tá bom, eu vou fazer isso com você porque vou me entregar a você. Mas é só porque a Bíblia está mandando. Peraí. Paulo está dizendo assim, se você serve, você deve servir com fervor, não com obrigação. Segundo, quem serve tem que ser sustentado pela alegria da esperança. Você serve uma pessoa e ela não te dá nenhum like, não manda nenhum joinha para você. Aí você fala, que pessoa ingrata, né? Dá vontade de não servir mais, não é? Paulo está falando ao contrário. Você não deve servir porque você vai ganhar like, porque você vai ganhar um muito obrigado, porque você vai ganhar pelo menos um valeu aí, hein? Não, você deve servir com visão da esperança do futuro. Porque quem serve querendo receber uma gratidão nesta época, esqueceu de que servir tem que ter olhar na eternidade. Porque mais bem-aventurado é aquele que serve olhando para a eternidade. Olha eu criando bem-aventuranças, né, gente? Mais bem-aventurado é aquele que serve olhando para a eternidade do que aquele que serve esperando receber recompensas nesse tempo aqui. A alegria, ela sustenta. Quem serve com os olhos na eternidade não desanima com a ingratidão do presente. E terceiro no serviço, sirva até abrir as portas da sua casa. A hospitalidade. A Tânia e eu um dia, nós já hospedamos
missionários, pastores, tal, e pastor hospeda pastor, e hospeda missionário, e por causa da gente participar de alguns eventos da igreja que nós estávamos liderando, nós já hospedamos quem veio fazer teatro na igreja, cantor e tal. Uma vez a gente hospedou um pastor norte-americano chamado Tim Bailey. E o Tim Bailey, ele achava que eu falava o inglês mais do que eu falava, sabe? Porque você começa a ser, sabe aquele que você treina para parecer que você é um pouquinho mais culto no inglês? E para pelo menos falar alguma coisinha com o cara, né? Tipo, good morning, tal, aquela coisa, the book on the table, não, isso não. Mas assim, a hora que ele começava a falar, se você mandava assim, speak slowly, please, né? Aí, para você ser um pouquinho mais longo, você falava, my English is very little. Speak slowly, please. Mas, quanto mais eu falava frases como essas, mais ele pensava o quê? Claro! E aí ele contava uma coisa e ria. Eu caía na risada. Mas não é porque o riso era fingido, mas porque era um sorriso de acolhimento. Não estou entendendo muito bem o que você está falando, mas eu estou me alegrando porque você está feliz. Quando ele contava alguma coisa triste, fazia uma cara de tristinho, eu também faria. Não porque era uma cara de tristeza, mas era uma cara de acolhimento, porque a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Vai lá. Agora, quando a coisa exigia uma resposta, tinha que ser Google Tradutor mesmo, viu? Que aí a coisa ficava, você exigia uma resposta, né? Sabe quando terminou tudo aquilo? Eu percebi que hospedar por isso que Paulo acho que deixa por último falar sobre hospedar, porque o cara entra dentro da sua casa, dorme numa cama que é da sua casa, acorda e toma um café com você, ele vai lá e tira da sua privacidade, se você gosta de andar com pouca roupa ou com nenhuma, não vai dar, né? Aí você anda, você perde privacidade. Mas quem disse que hospedar e servir dessa maneira tem que ser algo perfeito? Deus não está exigindo da gente perfeição no sentido de que nós podemos nos esforçar para ser perfeito. A diferença entre servir com fervor e servir por obrigação não está no ato, está na fonte. A diferença entre servir com fervor e servir por obrigação não está no ato, está na fonte. E nós pudemos servir aquele homem. Aí a gente se apaixonou mais por ele. Ele se apaixonou mais pela gente, até passa um tempo sem a gente se ver. A gente comenta de casos pitorescos que aconteceram naquele momento. A hospitalidade não exige condições ideais, ela exige disposição. Só para terminar esse texto, vou lembrar Martin Luther King. Ele escreveu algo, ficou escrito algo sobre a fala dele que ficou gravado em mim. Olha o que ele falou. Não é preciso ter diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Servir não é questão de capacidade, é questão de amor. E a pergunta que fica assim, alguma vez você já mudou sua rotina para servir alguém? Você já abriu sua casa para servir alguém? O que isso custou? E o que isso lhe trouxe? 4, quem ama, abençoa. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Antes de entrar lembra do texto e do contexto? Antes de entrar nisso, vamos ser sinceros, gente. Essa parte aqui, quem ama é sincero, quem ama
honra, quem ama serve, mas essa parte aqui vai ser a parte mais difícil. Porque se tudo é antinatural, é anticlímax para essa cultura, essa parte aqui é a mais difícil das 5. Porque sinceridade custa, honra exige humildade, servir cansa, mas abençoar quem te persegue, quem te magoou, quem agiu contra você, isso vai contra tudo que existe na cultura e dentro de nós. O que o texto diz? A palavra abençoar em grego significa literalmente falar bem. Falar bem de... Ele estava sendo inspirado diretamente pelas palavras de Jesus. Lá Romanos 12, 14, é o eco, a ressonância direta do Sermão do Monte, onde Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Paulo não está inventando uma ética nova, ele está vivendo a ética do reino. Jesus já havia dito, Mateus 5,44, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Esse é um dos textos mais difíceis para se cumprir. E é o que eu mais tenho dificuldade. Na questão das atitudes do amor. Paulo e Jesus estão dizendo a mesma coisa. O amor cristão não tem exceções. Tanto é que Jesus, para mostrar, ele disse assim: quando chove, gente, quando chove sobre bons e maus, sim ou não? Quando o sol raia sobre os bons e os maus, sim ou não? Aí ele diz assim: então, assim vocês devem amar. Porque Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. E Ele ama todos. Mesmo porque, se Ele amasse só quem fosse bom, Ele não me amaria. Amaria você? Quando Paulo escreveu isso, os cristãos não estavam sendo ofendidos nas redes sociais. Eles estavam sendo perseguidos de verdade. Diante de cenários de violência, opressão, morte, comidos por feras. E muitos cristãos sentiam, sim, a vontade de revidar. Quando o autor aos Hebreus escreveu a carta, ele percebeu que muitos cristãos estavam abandonando, apostatando da fé por causa das perseguições. A tentação, então, é retribuir. O mal, era real e compreensível. Assim tinha que ser, porque na cultura romana, se você não revidasse e defendesse a sua família, era sinal de fraqueza. E Paulo diz assim: não façam isso, não revidem, abençoem. Não porque a perseguição não dói, não porque o agressor tem razão, mas porque o cristão não reage pelo que ele recebe, ele age pelo que ele foi transformado. A graça que você recebeu é maior que a ofensa que você sofreu. A graça que você recebeu é maior que a ofensa que você sofreu. Mesmo porque você já foi inimigo de Deus, sim ou não? Quantos aqui já foram inimigos de Deus? Você que não levantou a mão, presta atenção. Não, brincadeira. Gente, todos nós somos inimigos de Deus, sabe por quê? O pecado fere a Deus e nos torna inimigos de Deus. Todos que erramos, nos tornamos inimigos de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é a contracultura do amor. O amor é uma contra... O amor cristão, o amor verdadeiro é uma contracultura. Hoje a maior parte de nós não sofremos as perseguições que eles sofreram lá. Hoje a perseguição tem outro rosto. Não são leões no Coliseu, são pessoas. O colega que te prejudica lá no seu serviço,
aquela palavra de um familiar que te magoou profundamente, o irmão que falou mal de você na igreja e falou pelas costas, e depois você ficou sabendo de uma pessoa que você sabe que não iria mentir ou inventar. A pessoa que te tratou com injustiça e nunca pediu desculpa. Hoje a perseguição tem outra cara. Como que a gente vai reagir? Paulo diz que nós devemos reagir abençoando, falando bem, orando pela pessoa, torcendo pelo bem de quem te fez mal. Dê essa palavra. Paulo diz o oposto do que a cultura diz. E isso não é fraqueza. É a atitude mais sobrenatural que existe. Porque ninguém abençoa um inimigo. Naturalmente, não. Pela força da vontade. Só se abençoa um inimigo quando você entendeu profundamente que você mesmo já foi inimigo de Deus e foi abençoado a si mesmo. Paulo completa e diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Abençoar não é só o que você faz com o seu inimigo, é também como você se relaciona com o seu irmão. Com empatia, presente, sem indiferença. Porque João Calvino, ele resumiu isso muito bem. Ele descreveu assim: deixar de dar as boas-vindas à felicidade de um irmão com genuína alegria é um sentimento de inveja. E deixar de demonstrar tristeza com seu infortúnio é sinal de desumanidade. Ou seja, abençoar tem dois lados: celebrar as vitórias do outro sem inveja e sofrer com as dores dos outros sem indiferença. Os dois são igualmente difíceis. Os dois são igualmente necessários. Uau! Gente, vocês ficaram tão quietinhos agora. Dá uma tristeza isso aqui, né, gente? No fundo, a gente fica triste porque a gente vê que, cara, agora pegou pesado. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo cumprir isso daí. Mesmo porque quando ele vai terminando, ele fala assim, a última: quem ama, pacifica. Quem ama, pacifica. A ninguém pagueis o mal com o mal, façam todo o possível para viver em paz com todos. Nunca vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não te deixes vencer o mal pelo mal, mas vence o mal com o bem. O que o texto diz? Dai lugar à ira de Deus. O que esse contexto quer dizer, amados irmãos? Dai lugar à ira de Deus. O que isso significa para você? Significa que quando alguém fizer um mal, você vai dizer assim: mas eu tenho um justo juiz, ele vai pagar por todo o mal que ele está fazendo. Não vou ser eu, vai ser a pesada mão de Deus. Até caiu o negócio aqui com a pesada mão de Deus. Gente, é isso que está querendo dizer? Não vou ser eu, mas Deus é justo. Esse daí ele vai ver a hora que ele cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Você está desejando o quê? O bem. Ou você está clamando pelo castigo de Deus sobre todos aqueles que injustamente fizeram o que era mal a você? Está igualzinho Jesus, que depois de passar por abandono no jardim do Getsemane, na hora da oração, ser traído por Judas, ser negado por Pedro, humilhado com palavras e sofrido as piores dores na cruz, lá de cima ele clamou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estamos fazendo a mesma coisa que Estevão, que seguiu o mestre, quando estava sendo apedrejado até a morte, disse algo parecido, pedindo perdão de Deus, porque quem derramava sangue deveria ter o seu sangue derramado na mesma visão, de olho por olho, dente por dente. Eu deveria clamar por vingança e ele clama e diz: não, perdoa, porque ele não está sabendo o que faz. Quando diz isso daí, sabe o que Paulo está falando? Saia da frente de Deus.
você não é um juiz justo. Quando você julgar e condenar alguém, você está fazendo isso injustamente. Porque eu conheço você, como Deus estivesse dizendo para você, eu conheço você, eu conheço seus erros, eu conheço seus pecados mais do que ninguém. Desde que você nasceu, eu conheço você, até antes de você nascer, até antes de você existir, eu sei de tudo. E se eu julgar com a pesada justiça que você está pedindo que eu julgue aquele que te ofendeu, você está condenado ao inferno. Se era para ir profundo, acabei exagerando na profundidade, né, gente? E por fim, o pacificador não é alguém que evita conflitos, é alguém que promove reconciliação. O pacificador não é o mais fraco. O pacificador não é o mais fraco. Ele é o mais parecido com Cristo. Quem ama, não coloca lenha na fogueira. Quem ama busca pontes, onde outros constroem muros. Esse é o amor de Deus. Conclusão. A força não está em nós mesmos. Deixa eu perguntar aqui, quantos conheceram o pastor Jonathan de Oliveira? Tem alguns. Personalidade direta, sim ou não? Gente, eu fui seminarista no tempo do pastor Jonathan, ele evangelizou minha família, tudo, me fez meu casamento, enfim. E ele me levou para o seminário, me convidou para ser pastor, auxiliar aqui com ele e tudo mais. Todo mundo que conhecia ele sabia que ele era bem direto. Gente, eu levava cada dura do pastor Jonathan, mas de uma maneira tão direta. E eu nunca me senti tão amado por alguém como eu era amado por ele. E ele era duro. E ele era o homem que era considerado o quê? Pavio curto. E uma vez, o meu pai trabalhava num escritório de despachante, no mesmo lugar que o pastor Jonathan trabalhava, e ele era motorista, ele também era instrutor para a pessoa tirar carteira, enfim. E ele estava juntando um dinheiro para comprar um carro, porque ele queria ser taxista, porque ele achava, vou ter minha profissão, ele era motorista profissional, instrutor e tudo. E ele juntou muito esforço, um dinheirinho para comprar um carro, e ele chegou lá, o chefe dele falou assim para ele, amigo, é o seguinte, se você comprar esse carro que você quer comprar direto na fábrica, muito mais barato. Como que é? Ele explicou, falou assim, tá, estou indo para lá. Meu pai fez o quê? Deu dinheiro para ele comprar o carro. Só que ele não sabia, ele confiava. Dali a pouco, o cara vai, volta, cadê o carro? Cadê o dinheiro? Cadê o carro? Cadê o dinheiro? Até que ele descobriu que o cara era um golpista. E que ele não tinha dado golpe só no meu pai. Ele tinha dado golpe em quase todo mundo ali no escritório mesmo. E deu golpe também no pastor Jonathan. O meu pai saiu muito irritado de casa. Minha mãe disse que nunca viu meu pai tão irado. E ele foi em cima do guarda-roupa, onde ele guardava uma arma, pegou a arma, pôs na cintura e falou, ou ele me paga ou ele perde a vida. E ele saiu de lá com toda a fúria e tudo mais. Quando ele chega no escritório, está lá quem? Também o pastor Jonathan. Pavio curto. E aí, ele viu uma atitude no pastor Jonathan que falou, para aí. Ele devia estar junto comigo nessa fúria aqui. Não estou achando parceiro. E ele achou estranho. Era contra a própria personalidade do pastor Jonathan. E aí ele falou, não, agora eu fiquei curioso, eu quero descobrir. E naquele dia, aquele homem deu uma palavra que pacificou o seu coração. Ele guardou a arma, voltou para casa e não fez aquela besteira que ele queria fazer. Não foi tanto a palavra, mas foi uma atitude de quem é cheio do Espírito Santo. Era contra a personalidade dele agir daquela maneira, mas ele agiu porque ele estava cheio de Deus. Deus é amor e quem ama, pacifica. Se nós, como cremos, é a palavra de Deus, sim ou não, irmãos? Ela não precisa ser atualizada, precisa? Não, ela é a verdadeira palavra de Deus, amém? E nós devemos fazer o que está na palavra.
Mas me diga com sinceridade, você vai conseguir fazer isso aqui? Au. Aí eu tenho que ser sincero comigo mesmo, você tem que ser sincero com você. Sabe, só quando nós conseguimos, e que isso grita mais alto do que qualquer conceito, você pode sair daqui, ouvir esse sermão de novo, anotar, ir para o YouTube, ver e saber todos os conceitos, as 5 atitudes do amor. Mas, gente, nada disso é natural. Ser sincero quando a máscara protege, não é natural. Honrar quando o mundo inteiro compete por reconhecimento, não é natural. Servir quando a tendência é ser servido, não é natural. Abençoar quem nos feriu, não é natural. Pacificar quando tudo dentro de nós grita por vingança, não é natural. Porque o amor não foi feito para ser produzido por nós. Ele foi feito para ser recebido de Cristo e transbordado para os outros. O amor não é uma atitude de um esforço humano, é uma renúncia de quem resolve ser a imagem e semelhança de Cristo. Jesus foi sincero conosco, Ele nos honrou, Ele nos serviu, Ele nos abençoou e Ele nos levou em paz para Deus.